Podcast do Transporte. Estes são os destaques do Podcast do Transporte. CEO da Motiva, ex-CCR, Miguel Setas comemora o recorde de investimentos em infraestrutura no país neste ano, sem esquecer que é apenas metade do necessário. Ele confirma o plano da empresa de investir até 190 bilhões de reais em novos negócios. Experiente no setor de eletricidade, Miguel Setas compara e considera que a regulamentação do setor de infraestrutura do transporte já está madura, pelo menos no âmbito federal e no estado de São Paulo, maiores mercados da Motiva. Ele cita como evidência a presença de grandes grupos internacionais nos leilões de concessões. Os modais da Motiva estão mais perto de recuperar o nível de passageiros pré-Covid do que a média aferida pela NTU, que diz respeito aos ônibus urbanos. Miguel Setas diz que faltam entre 5% e 10%. Adamo Bazzani, editor do Diário do Transporte, aborda um julgamento que pode mexer com a vida de trabalhadores e empresas. É o caso da incidência de contribuições previdenciárias sobre o Vale Transporte e Vale Refeição. Márcia Pina, editora da Tecnibus, da OTM Editora, fala sobre os novos pontos de atendimento do Grupo JCA em grandes rodoviárias. Depois do Rio, agora é a vez de São Paulo. Eu sou Alexandre Pelegi e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E a Arena ANTP, de 28 a 30 de outubro no Transamérica Expo Center em São Paulo. Agende-se. Nosso entrevistado deste episódio pilota a Motiva, ex-CCR, maior empresa de infraestrutura de mobilidade do país, que tem números gigantescos. Líder no mercado de concessão em rodovias com mais de 30%, líder também em mobilidade urbana com 70% dos trilhos privados em operação e administradora de 20 aeroportos dentro e fora do Brasil. Isso significa 70 milhões de clientes na soma de todos os modais. Miguel Setas é português e está no Brasil há 18 anos, a maior parte deste tempo no setor de eletricidade, onde acompanhou o avanço da regulamentação. Nesta entrevista ao nosso produtor, Luiz Henrique Romagnoli, Miguel Setas mostra otimismo quanto ao crescimento da infraestrutura de transportes com aumento dos investimentos a cada ano, mas sem esquecer que é apenas metade do necessário. Mas vamos do começo. A Motiva ainda está em campanha para consolidar sua mudança de nome, um movimento de grandes proporções e implicações. E, portanto, a primeira pergunta ainda cabe. Afinal, por que mudar o nome da CCR? CCR é uma empresa com 25 anos de história e esta mudança ela respeita essa história, mas ela também marca a necessidade de uma nova afirmação. A CCR, nesses 25 anos da sua história, ela desenvolveu negócios que vão para além do R de rodovias, que está em CCR. Não é? CCR significa Companhia de Concessões Rodoviárias. E a Motiva hoje, ela tem rodovias, o negócio ainda mais importante, ela tem mobilidade urbana, trens, metrôs, já teve barcas, teve o VLT Carioca no Rio de Janeiro, e ela tem aeroportos. Não? Nós gerenciamos 20 aeroportos hoje no país, 17 no país e 3 fora do Brasil. Portanto, deixou de ser rodovias. CC é uma sigla que as pessoas não sabem muitas vezes o que é o significado. Companhia de concessões, às vezes confundem até com outros nomes, né? Portanto, decidimos fazer uma mudança que ela marca não só uma ressignificação do nosso negócio, um negócio mais amplo, mas também um reposicionamento da nossa estratégia. Uma estratégia que deixa de ser uma empresa mais de engenharia, não? CC era uma empresa muito voltada para a execução de obra e uma empresa que se quer mais voltada para o ser humano, mais voltada para as pessoas. Numa visão externa, clientes, e também numa visão interna. Não é? Nós trabalhamos na Motiva 17 mil pessoas. E para além destas pessoas que trabalham diretamente connosco, há outros tantos, né? 15 mil, 20 mil pessoas, que trabalham nos nossos parceiros de negócios, nossos empreiteiros, fornecedores. E esse sentido de responsabilidade, não só por transportar os nossos clientes, mas também por proporcionar um ambiente de trabalho motivador, engajador, respeitador, ético,
que são dimensões humanas, que numa marca mais voltada para a engenharia, mais voltada para a sua componente técnica, ela não estava tão expressa. Portanto, passou a estar, agora não é inequívoca na palavra motiva, né? Passou a estar essa dimensão de movimento e essa dimensão de uma responsabilidade social que é de gerar um ambiente motivador também à nossa volta. Miguel Setas acha que a saída para a melhora da mobilidade passa pela parceria entre os setores público e privado e confirma os planos de investimentos da Motiva na casa dos 190 bilhões de reais. Eu acredito muito que o transporte público ele tem que ser um transporte a quatro mãos. Acho que o planejador, a política pública, o regulador criam o ambiente de negócios adequado. A iniciativa privada ela traz capacidade de investimento, ela traz agilidade da decisão, traz proficiência na execução dos compromissos de investimento. Portanto, há uma complementaridade entre aquilo que é o papel do público e o papel do privado. E eu acho que o Brasil está dando passos largos nessa dimensão. Se eu olhar hoje para aquilo que são as perspectivas de crescimento da Motiva, nós temos hoje qualquer coisa como 100 a 120 bilhões de reais de oportunidades em rodovias e temos qualquer coisa como 50, 70 bilhões de reais de oportunidades em mobilidade urbana. O que é isso? São concessões privadas ou PPPs em grandes cidades como São Paulo, mas não só, né? Se vê cidades como Brasília, Recife, Salvador já foi na frente, né? Salvador já tem o Metro Bahia, portanto grandes cidades, capitais de Estado, né? Que também começam a trilhar essa jornada do transporte público. O CEO da Motiva lembrou que a Covid foi um grande baque nos transportes públicos, mas ele conta que nos modais da empresa a recuperação está acima do índice medido pela NTU para o setor, que indica que ainda faltam 10 a 15% de passageiros a recuperar para voltar ao nível pré-Covid. Portanto, eu acho que essa foi uma circunstância que foi digamos, um bloqueador para que o transporte público pudesse ter um desenvolvimento mais rápido. Mas dito isto, olhando para os números, tanto aqui dos metrôs aqui em São Paulo, como o VLT Carioca no Rio de Janeiro, né? Ou o Metro Bahia em Salvador, que somos, nós aqui em São Paulo temos 4 linhas, a linha 4, a amarela, a lilás a 5, a 8 e a 9, né? Esmeralda e diamantes. Os números que nos saem são de crescimentos na casa dos 5, 6, 7%, portanto, acima do PIB, né? Crescimento da utilização de transporte público nos metrôs e nos meios da Motiva, eles estão acima do crescimento do Brasil. Significa que estão uma adesão mais rápida, não é? Do que seria, digamos, uma utilização normal por aquilo que é o crescimento da própria economia. As rodovias hoje têm um crescimento, desde o início do ano, de cerca dos 3%. A mobilidade urbana está crescendo acima daquilo que é o crescimento de rodovias. O que são notícias boas, sinceramente. Dependendo, já no nosso caso, já estamos ali 5 a 10% abaixo. Já tem vindo a crescer, estamos muito próximos de chegar aos níveis do pré-Covid. No trabalho de trazer de volta passageiros perdidos e melhorar a experiência do cliente, Miguel Setas aponta iniciativas da Motiva que olham para além da missão de levar e trazer pessoas e também para a necessidade de melhorar sempre a comunicação. Nós queremos que a viagem seja ressignificada também nesse aspecto. O exemplo de uma parceria com a Fundação Roberto Marinho. Firmámos um acordo com a plataforma chamada Coliga. Coliga tem mais de 40 cursos digitais, 40 cursos de acesso através do celular, não é? E que você pode fazer formação profissional. Portanto, você vai no trem, você não precisa estar no TikTok, nem passando aqui a publicidade, nem nas redes sociais, não é? Você pode estar fazendo formação profissionalizante. Outro exemplo é as próprias exposições que nós estamos fazendo de arte nas nossas estações, não é? Exposição de Tarsila do Amaral, Tomiotaki foi a nossa primeira, Portinari, não é? São trazer o museu para as pessoas, não é? As pessoas não têm tempo para tirar um dia e visitar o museu. Ainda vai ao museu à estação. Pessoa, nem que sejam 5 minutos, não é? Essa pessoa vai levar para casa esse estilo, vai falar com a família, vai falar com o marido, com a mulher, o filho, não é? Vai despertar interesse, não é? Portanto, trazer cultura para o universo do transporte público, achamos que é uma obrigação nossa. E associado a isso, a necessidade de uma comunicação melhor. Ou seja, a percepção do transporte público, ela tem que estar ancorada também numa comunicação mais moderna, mais contemporânea, menos a via férrea, digamos assim, e mais o ser humano, né, que é transportado. Portanto, uma comunicação mais humanizada. Acho que isso é uma responsabilidade tanto do privado como do setor público. A questão da regulação, que ainda dificulta algumas áreas dos transportes, é vista como um ponto positivo por Miguel Setas, tornando as concessões atraentes para investidores de várias partes do mundo, mesmo que ainda haja muito que maturar. O CEO da Motiva comparou a regulação da infraestrutura do transporte com o setor elétrico. Trabalhei 15 anos no setor elétrico brasileiro e acompanhei a maturação da regulação. A regulação é um ente vivo, é um ente dinâmico. E ela acompanha os desenvolvimentos
sociais, tecnológicos, demográficos, de uma economia, não é? E eu vi isso acontecer no setor elétrico, estou vendo isso acontecer também aqui no setor dos transportes. A regulação tem vários estágios de maturidade. Nós hoje, no segmento rodoviário, temos uma regulação muito madura e eu comparo hoje a regulação que a gente tem através da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, aquilo que eu vi no setor elétrico, com a ANEEL, a Agência do Setor Elétrico. Regulações sofisticadas, regulações de padrão internacional, o CBE fez aqui no Brasil estudos de comparação da regulação brasileira com a regulação internacional. O Brasil não ficava atrás de nenhum país internacional. Inclusive, dava exemplo para a regulação de outros países. Eu vejo isso hoje no setor rodoviário. Setor maduro, setor com uma regulação estável, tem uma regulação federal, tem regulações já mais localizadas, estatuais. Portanto, nós aqui em São Paulo temos a Antesp, que nos regula, um segmento onde essa regulação avançou e está muito amadurecida. Motivo pelo qual, se deve ter visto isso, os últimos leilões que nós realizamos aqui no Brasil, isto tiveram muita participação. Participação de empresas estratégicas, de empresas de construção, de empresas internacionais, de empresas europeias que participaram, de financeiros, fundos de investimento que acorreram a estes certames, e participaram também. Portanto, quando você vê um setor competitivo, com uma participação alargada de vários agentes, para mim é um sinal, eu vi isso no setor elétrico, estou vendo isso agora, de maturidade regulatória. Significa que os agentes reconhecem naquele setor regras claras, regras seguras, um arcabouço regulatório bem estabelecido, um ambiente de negócios adequado para poderem fazer a alocação do seu capital e correr os seus riscos. Já na área de mobilidade urbana, ainda há um caminho a percorrer, considera Miguel Setas. Acho que estamos num estágio diferente ainda no setor de mobilidade urbana. É um setor cuja regulação não está tão madura. Temos alguns ativos, por causa do VLT Carioca, por exemplo, regulação municipal. Temos aqui em São Paulo linhas de metrô, regulação estadual. E, portanto, depende também a maturidade dessa regulação daquilo que é o trabalho e o desenvolvimento de cada poder concedente em cada região do país. Portanto, acho que há matizes diferentes. São Paulo é um estado onde nós reconhecemos essa regulação hoje mais madura, e acho que outras regiões do país estão dando passos também nesse sentido. São Paulo vai mais à frente. É um sinal dessa maturação. Os próprios certames públicos que estão sendo feitos, da licitação de 11, 12 e 13, aqui, metrô aqui, CPTN aqui em São Paulo, o TIC Campinas, futuramente TIC Sorocaba, Linha 7, Rubi, são serviços hoje que são atribuídos à iniciativa privada, E, portanto, significa que é possível garantir, segurança regulatória para que a iniciativa privada se sinta confortável com os riscos que esse negócio implica, Portanto, eu acho que é um filme, não é uma foto, É um filme, Estamos vendo a acontecer. Os planos futuros da Motiva têm dois objetivos básicos. O primeiro é atender bem aos milhões de clientes dos vários modais e o segundo é manter o apetite por novos negócios. É continuar a expandir a empresa. E aí temos muitas oportunidades que estão aparecendo no nosso pipeline em rodovias, oportunidades federais. E essa é uma coisa que eu costumo dizer aos investidores, E eu estava explicando que o programa de concessões privadas rodoviárias brasileiro é atualmente o maior programa do mundo. Vou repetir, compara com o programa indiano, mas na Índia essas concessões, muitas delas são concessões públicas, são investimentos públicos, mas na Índia também se estão fazendo investimentos muito grandes. Na China, infelizmente, por falta de informação, nós não temos tanta capacidade para fazer comparações. Portanto, nós temos aqui um privilégio enorme, está-nos no momento em que tanto o Governo Federal como o Governo Estadual, aqui em São Paulo em particular, eles têm uma visão construtiva sobre a importância da iniciativa privada para desenvolver infraestrutura. E, portanto, vemos isso acontecer em Brasília, vemos isso acontecer aqui em São Paulo, que são os dois poderes concedentes com o qual nós temos 95% dos nossos relacionamentos de negócio. Miguel Setas comemora os números positivos de investimentos em infraestrutura, que devem ser recorde neste ano, e cita os números com direito à repetição para que nada se perca no sotaque de Portugal. Mas ele não se esquece de dizer que há meio copo para encher. E, portanto, é um momento auspicioso em que nós vemos o Brasil batendo este ano 278 bilhões de reais de investimento em infraestrutura. 278 bilhões. O ano passado foi 259, o ano anterior foi 213, 259, 278. Eu repito estes números porque eu sei que lá em casa as pessoas que estão a escutar, às vezes os números, até como o sotaque até pode ser difícil de entender. O que é que mostra? Mostra que há uma aceleração de investimento em infraestrutura. Isto é notícia boa. A notícia que nos deve deixar também alerta é que isso ainda é metade do que a gente podia estar fazendo. Ou seja, o país precisa de um investimento em infraestrutura que é o dobro daquilo que ele está fazendo hoje.
Mas eu gosto sempre de ver o copo meio cheio do que o copo meio vazio, sinceramente. Então, para mim a notícia é que 2025 vai ser o ano de maior investimento em infraestrutura do Brasil de toda a sua história. E eu acho que isso para nós é um momento único e queremos posicionar-nos de uma forma estrutural para tirar partido dessas oportunidades. Rodovias é o carro-chefe desse investimento, mas também mobilidade urbana, onde eu falei que tínhamos oportunidades de cerca de 60 bilhões de reais para analisar. Este ano tivemos a participação num leilão que nós não ganhámos, desde as linhas 11, 12 e 13, mas há muitos outros projetos que estão caminhando aí pela frente, temos a extensão da linha 4, a extensão da linha 5, há outros projetos que estão sendo planejados e, portanto, mantemos o nosso interesse em mobilidade urbana também. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E a Arena ANTP, de 28 a 30 de outubro no Transamérica Expo Center em São Paulo. Agende-se. Podcast do Transporte. Apoio Mercedes-Benz Ônibus. Pensando no coletivo, pensando no futuro. Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias é a nossa especialidade. E Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem. Podcast do Transporte. Adamo Bazani, editor do Diário do Transporte, chama a atenção para um julgamento que pode atrapalhar a vida de milhões de trabalhadores e empresas. Estamos falando da incidência de contribuições previdenciárias sobre o Vale Transporte e o Vale Alimentação. Passageiros de transportes públicos de todo o Brasil, empregadores, trabalhadores e empresas de mobilidade estão de olho nas movimentações do STF a respeito do julgamento de um processo que questiona a incidência de contribuições previdenciárias sobre o Vale Transporte e Vale Alimentação. Como mostrou o Diário do Transporte, o plenário de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal classificou no último dia 19 como assunto de repercussão geral o julgamento da ação que contesta a incidência da contribuição previdenciária sobre esses benefícios pagos pelos empregadores aos funcionários que se deslocam de ônibus, trens e metrôs para irem trabalhar. A decisão de um processo classificado como assunto de repercussão geral é aplicada em todos os demais processos que tratam da mesma matéria. Especialistas nas áreas tributária e de mobilidade, ouvidos pelo Diário do Transporte, dizem que se o STF mantiver a interpretação de que o governo federal deve cobrar as contribuições sobre esses benefícios, além da ampliação de custos aos cidadãos de forma indiscriminada, como de tarifas para passageiros e gastos com alimentação, há riscos de agravamento de problemas já crônicos no Brasil, como aumento da carga tributária, perda da competitividade das empresas brasileiras e ampliação da informalidade. O Diário do Transporte ouviu a advogada especializada na área de transportes públicos, Patrícia Vamileno. Com 32 anos de experiência no setor de transportes, a advogada diz que esta tributação seria um dos absurdos maiores que já viu. Para ela, o Vale Transporte e o Vale Alimentação são verbas indenizatórias e, por isso, não podem sofrer incidência de contribuição previdenciária. O impacto seria enorme. Primeiro, para as empresas, porque veria um aumento significativo em sua folha de encargos já bastante onerada no Brasil. Isso gera reflexos diretos na competitividade, especialmente em setores intensivos em mão de obra, como transporte, serviços e comércio. Segundo, para os trabalhadores, porque parte das empresas pode acabar desestimulada a oferecer o benefício de forma regular ou buscar alternativas menos vantajosas, precarizando ainda mais a relação de trabalho. Ainda não há uma data para o julgamento definitivo da questão. A matéria chegou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou o pedido de uma empresa que moveu o processo e entendeu que esses descontos e ressarcimentos não são salários em si, mas também não deixam de ser remuneração aos trabalhadores e, portanto, devem ser tributados. De São Paulo, Adamo Bazani. Podcast do Transporte. Abrat News. Com um aporte de aproximadamente R$1.800.000, o Grupo JCA inaugurou na rodoviária do Tietê, em São Paulo, uma nova estrutura de vendas de passagens para a rota entre Rio de Janeiro e a capital paulista.
Segundo Leandro Zulião, diretor executivo de operações e comercial da companhia, essa iniciativa marca o reinvestimento do grupo nos guichês de rodoviárias após a pandemia. E apesar do crescimento do e-commerce, uma boa parcela dos passageiros ainda adquire suas passagens nos guichês. Atualmente, as vendas físicas correspondem a 50% da comercialização das passagens nesta rota. Leandro me contou que em determinadas linhas que têm menos opções de horários, as vendas digitais podem chegar a 80% do total, pois a necessidade de planejamento e de antecedência na aquisição fazem o passageiro comprar online. Em um momento em que as viagens de ônibus, principalmente em rotas curtas e médias, têm conquistado passageiros, que chegam inclusive do modal aéreo, o setor está buscando oferecer cada vez mais facilidade e conveniência aos clientes. A responsável pelo departamento de marketing da JCA, Márcia Martins, destacou que a preocupação do grupo é oferecer uma experiência cada vez melhor ao viajante, desde o momento em que ele planeja a sua viagem até quando ele desembarca do ônibus. Nesse sentido, a implementação dessa nova estrutura de guichês se insere dentro do movimento de requalificação das rodoviárias, oferecendo espaços mais modernos e confortáveis aos passageiros. Segundo Márcia Martins, o objetivo do grupo é ampliar esse tipo de estrutura para outras rodoviárias do país, como Campinas e São José do Rio Preto, por exemplo. A linha Rio-São Paulo foi escolhida para ser a primeira por ser estratégica para a empresa e ter uma grande demanda. Uma estrutura semelhante já se encontra disponível também na rodoviária do Rio desde o fim de 2024. Além das melhorias nas rodoviárias e dos diferentes canais de compras online, o grupo investe em renovação de frota constante. Ao longo do ano, 560 novos ônibus foram incorporados às empresas da JCA, com chassis da Scania e da Volkswagen. E as entregas devem ser concluídas até março de 2026. Aqui é Márcia Pina, editora da Tecnibus. Abrat News. Abrat, a associação das melhores empresas de ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Marcelo Fontana, da OTM, organizador da Arena ANTP, nos conta como vão os preparativos deste grande evento da mobilidade. Do ponto de vista de conteúdo, eu diria que inclusive isso já está no site, as pessoas já podem acessar o site, fazer sua inscrição. A maioria dos patrocinadores, os expositores também estão confirmadas. Aí tem um número maior de empresas participando, até porque a gente tem um espaço maior, a gente está dentro de um pavilhão, né? E são 3 dias de evento e temos 5 auditórios, então é realmente uma arena de conteúdo, né? Eu também acho que a gente vai ter um número bem mais expressivo e recorde da história da Arena, né? Do Congresso da ANTP de todos os tempos. Eu imagino que a gente ultrapasse aí com folga 4 mil visitantes. E quando eu falo visitantes, eu chamo de visitante público único, né? Então isso é uma demonstração de que a gente está num momento bom aí da questão de mobilidade. Todo mundo muito atento, preocupado, né, com o que está acontecendo. É um momento de transformação. Então está extremamente prestigiado. Bem melhor até do que a gente entregou em 2023. Podcast do Transporte. Quando uma parceria entre poder público e setor privado tem condições de dar certo no transporte público? Essa é uma questão que atravessa fronteiras e vale tanto para sistemas sob trilhos quanto para os de ônibus. A experiência mostra que não basta assinar um contrato, é preciso construir um modelo equilibrado, transparente e voltado para quem realmente importa, o passageiro. O primeiro ponto é a clareza contratual, regras bem definidas, metas de desempenho mensuráveis e mecanismos de auditoria evitam a famosa caixa preta do transporte. Outro aspecto essencial é a divisão justa de responsabilidades. Cabe ao setor privado assumir os riscos de operação, manutenção e inovação tecnológica. Já o poder público deve garantir estabilidade regulatória, equilíbrio financeiro e, acima de tudo, defender o interesse coletivo.
A sustentação econômica do sistema também precisa estar previsto. Nenhuma PPP resiste se a tarifa não for socialmente acessível nem se os subsídios não forem bem distribuídos. E há a inovação tecnológica e operacional, desde corredores e sistemas inteligentes de prioridade no viário público até modelos de frota, tudo o que torne a viagem mais rápida, confiável e sustentável deve ser incentivado. Em uma palavra, qualidade. Por fim, o que sustenta qualquer parceria é a transparência e o controle público. Uma PPP não significa abrir mão de responsabilidade. O Estado continua sendo o guardião da qualidade, da segurança do serviço e, no caso de linhas, por exemplo, já existentes, do patrimônio público. Em resumo, contratos claros, riscos bem alocados, finanças sustentáveis, inovação constante e, sobretudo, foco no usuário. Quando esses elementos se alinham, a parceria deixa de ser apenas um arranjo jurídico e se transforma em um instrumento capaz de garantir mobilidade urbana de qualidade em qualquer parte do mundo. Podcast do Transporte. Este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, Prêmio FETPESP de Comunicação. Eu sou Alexandre Pelé e agradeço sua atenção e sua audição em meu nome, no Diário Bazani do Diário do Transporte, e também de Marcelo Fontana, da OTM Editora, e dos colegas da ANTP. A produção do Podcast do Transporte é da Toda Onda, com direção de Luiz Henrique Romagnoli e edição geral deste que vos fala, Alexandre Pelé. Gostou? Então compartilhe o Podcast do Transporte em sua empresa, nos seus grupos, para os seus amigos. Distribua nosso link. Nós estamos também no canal do YouTube do próprio Podcast do Transporte. Vá lá, entre em nossas redes sociais, comente, curta, clica no sininho, dê joinha, enfim, ponha o nosso podcast para rodar. Até o próximo episódio, um grande abraço. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E a Arena ANTP, de 28 a 30 de outubro no Transamérica Expo Center em São Paulo. Agende-se. Podcast do Transporte. Apoio Mercedes-Benz Ônibus. Pensando no coletivo, pensando no futuro. Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias é a nossa especialidade. E Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem. Podcast do Transporte. O caminho para o amanhã é construído hoje. Desde que chegamos no Brasil, em 1956, trabalhamos incansavelmente para desenvolver soluções sustentáveis, tecnologias avançadas e parcerias que constroem um futuro melhor. Está no nosso DNA transformar o transporte das pessoas que transformam o mundo. Junte-se a nós, Mercedes-Benz Ônibus. Pensando no coletivo, pensando no futuro. Desacelere, seu bem maior é a vida. Podcast do Transporte. A Abrat, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia de bilhetagem eletrônica. Os produtos da Prodata garantem agilidade e segurança no transporte público. São mais de 80 mil validadores instalados por todo o país, uma liderança indiscutível, trazendo experiências inovadoras e tecnológicas para o desenvolvimento inteligente do transporte coletivo. Prodata Mobility Brasil, a evolução inteligente do transporte público. Podcast do Transporte. Na era digital, conveniência, informação e autoatendimento criam um ecossistema ideal para o transporte coletivo. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias, a nossa especialidade. Somos a Transdata.
Vamos juntos? itstransdata.com Podcast do Transporte.